fontes do direito, né, a gente viu a questão da fonte formal, né, a lei, né, e depois a gente tem a fonte formal primária, a lei, depois a gente tem para analisar a questão dos precedentes. O que seriam os precedentes? Nós temos um conjunto de precedentes, né, que compõem, né, desde a decisão isolada, jurisprudência, súmulas e súmulas vinculantes. A gente vai fazer um caminho, percorrer um caminho, distinguindo o que é uma decisão isolada, o que é a jurisprudência, o que são as súmulas, o que são súmulas vinculantes, tá? Em que pese nós estarmos dentro de um sistema de civil law, né, um sistema positivado, né, com o passar dos anos, né, vem se admitindo também como uma fonte formal primária do direito os precedentes. Então, além da lei, nós teríamos os precedentes como fontes formais primárias do direito. E essas fontes formais primárias, os precedentes como fontes formais primárias, ela ganha força a partir da emenda constitucional 45 de 2004. Então, isso é um marco muito importante dentro do nosso sistema normativo, a emenda constitucional 45 de 2004, que ela cria dentro do nosso sistema jurídico as súmulas vinculantes, ou seja, são súmulas que vinculam, que têm força obrigatória aos julgadores, ou seja, com isso, né, trazendo através da emenda constitucional o instituto da súmula vinculante, a gente não fica num sistema fechado de civil law, ou seja, só o sistema normativo a partir da lei elaborada pelo legislativo ou pelo executivo. E a gente começa também a abrir para o nosso sistema normativo, né, algumas características, algumas peculiaridades do sistema da common law, ou seja, os precedentes vinculando o entendimento da administração pública, do executivo e do judiciário, quando do julgamento de casos que já possuem súmula vinculante, ou seja, ele vincula a decisão do judiciário e também a atuação do executivo, ou seja, há uma aplicação obrigatória dessa súmula vinculante, tá, dentro do sistema normativo, então abrindo um pouco o nosso sistema da civil law e trazendo alguns elementos da common law para o nosso sistema normativo, tá? Para a gente entender o que é a súmula vinculante, a gente vai fazer um caminho, né? Passando desde a decisão isolada, indo para a jurisprudência, para súmulas e para a súmula vinculante. O que é uma decisão isolada? Uma decisão isolada é aquilo que se diz no ordenamento jurídico quando se faz lei entre as partes, ou seja, a decisão isolada é uma decisão que tem aplicação para um caso isolado e para aquelas partes que participaram desse processo, ou seja, aquelas pessoas que fazem parte desse processo. Então, por exemplo, servidores públicos do município de Ijuí entram com uma demanda judicial, um servidor, melhor dizendo, um servidor do município de Ijuí entra com uma demanda judicial contra o município pedindo um adicional de insalubridade em virtude da sua atividade que ele desenvolve, tá? Ou seja, se a ação judicial for procedente e houver a condenação do município de Ijuí a pagar insalubridade para esse servidor, essa decisão é uma decisão isolada, porque ela só tem força obrigatória, ele só faz lei entre as partes. Quais as partes? O município de Ijuí e o servidor de Ijuí, né? Por exemplo, Antônio entrou com ação contra o município de Ijuí. Essa sentença, essa decisão do judiciário faz lei apenas entre Antônio e o município de Ijuí. Se o Carlos, do município de Catuípe, que trabalha numa mesma função, numa função muito semelhante de Antônio, porém ele trabalha lá no município de Catuípe, se ele quiser receber essa insalubridade, ele vai ter que entrar com uma ação judicial, né, contra o município de Catuípe, porque essa decisão não vincula o município de Catuípe com o servidor lá de Catuípe, vincula só o servidor de Ijuí, né, com
o município de Juí. Da mesma forma, se outros servidores, colegas dessa pessoa que entrou com a ação judicial, também quiserem receber insalubridade, cada qual vai ter que entrar com a sua ação judicial. Por quê? Porque essa decisão é uma decisão isolada que faz lei entre as partes, o município de Juí e a pessoa que ingressou com essa ação. Se os outros colegas que exercem a mesma função dele quiserem também receber esse benefício da insalubridade, eles vão ter que entrar com uma ação judicial, porque essa decisão não vincula os demais servidores. Tá? Quando há essa decisão, essa sentença, há a possibilidade do duplo grau de jurisdição. O que é o duplo grau de jurisdição? A pessoa recorrer desse processo e ir para um tribunal superior. Tá? Esse processo ele pode ter um trâmite que perpassa, né, se for justiça estadual, o juiz de primeiro grau vai para o Tribunal de Justiça, pode ir para o STJ, STF, ou seja, o trânsito desse processo pode demorar muito tempo. E aí a gente tem um conceito que a gente trabalha dentro do mundo do direito, que é a questão da coisa julgada. O que é a coisa julgada? Quando se atinge a coisa julgada, a definitividade da decisão de uma decisão judicial. Quando é que ele atinge o trânsito em julgado, a coisa julgada? É quando essa decisão não couber mais recurso ou quando ela não for mais contestada. Tá? Ou seja, tá? O trânsito em julgado ele não ocorre necessariamente no STF, não ocorre necessariamente no STF, né? O trânsito em julgado, a coisa julgada, pode ser atingido, por exemplo, no primeiro grau, tá? Desde que as partes não recorram. Né? Então, dentro dessa ação do município de Juí, se der a sentença de primeiro grau e não houver recurso, ela vai transitar em julgar em primeiro grau. Se houver recurso para segundo grau e dali não houver mais recurso, ele transita em julgado em segundo grau. Ou pode ocorrer o trânsito em julgado no STJ ou no STF. Então, não existe uma instância que se atinge o trânsito em julgado, a coisa julgada. A qualquer momento pode ser atingido o trânsito em julgado, a coisa julgada, desde que não entre, não ingresse com mais recurso ou quando os recursos se esgotarem. Tá? Então, isso é uma decisão isolada. Depois da decisão isolada, nós temos a questão da jurisprudência, ou também chamado de jurisprudência assentada. O que é a jurisprudência? A jurisprudência se tem em tribunais, né? É um conjunto de decisões uniformes num determinado sentido dentro de um tribunal. Então, por exemplo, sobre essa questão da insalubridade de um funcionário do município. Tá? Se ele entrou com a ação judicial, teve a sentença em primeiro grau, tá? Recorreu para segundo grau, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul ele vai emitir o seu parecer, né, a sua percepção sobre esse tipo de ação, de decisão. Dentro dessa ação, ela tem uma jurisprudência, eu tenho uma decisão do Tribunal de Justiça. Porém, se vários servidores na mesma situação entrarem com esse tipo de ação e começarem a ir ao Tribunal de Justiça e recorrerem, o Tribunal de Justiça vai ter uma série de decisões e que cada grupo, cada turma do Tribunal de Justiça vai se posicionar sobre isso. Tá? Ou seja, ele vai entender se é devido ou não insalubridade naquela situação, naquele caso. E isso vai começar a gerar precedentes, ou seja, uma jurisprudência dentro do Tribunal de Justiça. Então, todos os servidores, já sabendo que o Tribunal de Justiça já tem um posicionamento sobre determinado assunto, tá? Eles vão usar essa jurisprudência, essa convicção de um órgão superior, para fundamentar o seu pedido. Ou seja, tá? Vejam só, se dentro do Tribunal de Justiça já se assentou o entendimento de que é devida essa insalubridade naquelas circunstâncias estabelecidas daquele processo, e o colega do funcionário lá de Juí
resolver entrar com uma ação judicial, na petição inicial ele já vai dizer para o juiz, olha, juiz, é o seguinte, tá? O Tribunal de Justiça, que é o grau recursal, já tem o entendimento que me é devido. Então, adianta todo esse processo ali, já dá uma sentença a meu favor, tá? Porque se você não der uma sentença a meu favor, eu vou recorrer. E o Tribunal de Justiça já tem jurisprudência, tá? No sentido de que é devido a insalubridade nesses casos. Qual é a pergunta nessa situação? O juiz de primeiro grau, tá? Ele deve adotar e seguir a jurisprudência do Tribunal de Justiça, ele tem obrigatoriedade de seguir a jurisprudência do Tribunal de Justiça, ou é apenas uma orientação, digamos assim, é apenas uma inspiração para o juiz de primeiro grau? Tem efeito vinculatório a jurisprudência do Tribunal de Justiça, no sentido de vincular a decisão do juiz de primeiro grau, ou o juiz de primeiro grau ele é livre para decidir conforme as suas convicções e o direito? Veja que o direito ele tem várias interpretações, né? Ele pode ter uma interpretação diferente, o juiz de primeiro grau, do que o Tribunal de Justiça estabelece, né? Então, a jurisprudência, por si só, ela não tem efeito de vincular o juiz de primeiro grau. Assim como no STJ também existe uma jurisprudência. O STJ tem uma jurisprudência própria dele, ou seja, a convicção, o entendimento do que o tribunal, o STJ, entende sobre determinados assuntos. O STF, ele também tem uma série de jurisprudências que ele já fixou o seu entendimento durante alguns anos sobre determinado assunto. Porém, a jurisprudência por si só não tem efeito de vincular os demais órgãos do judiciário no sentido de ter que decidir conforme o STJ ou o STF, ou o juiz de primeiro grau de ter que decidir conforme os desembargadores do Tribunal de Justiça. Não tem efeito vinculatório, mas tem um grau de convencimento muito grande. Por quê? Quando eu trago nas petições iniciais ou na contestação uma jurisprudência, eu estou dando recado para o juiz em que sentido? Olha, juiz, eu acho que eu tenho direito, ou eu acho que o autor não tem o direito, tem que ser improcedente ou procedente. Por tais e tais motivos, inclusive esses motivos já foram acolhidos pelo Tribunal de Justiça e eles têm um entendimento, já tem jurisprudência, já é uma série de decisões reiteradas num determinado sentido. Se você decidir contrariamente ao Tribunal de Justiça, eu vou recorrer. E aí o Tribunal de Justiça vai reformar, vai modificar a tua decisão. Digamos assim, de forma indireta, é esse o recado que está dando para o juiz de primeiro grau. Porém, o juiz de primeiro grau, ele não está obrigado a seguir essa jurisprudência. Ele pode ter a sua convicção de forma contrária. Então, essa é a diferença. Cuidado. O efeito vinculatório da jurisprudência é muito mais num cunho psicológico, num cunho, digamos, de grau de convencimento. Se ele entender da mesma forma que o Tribunal de Justiça, o juiz de primeiro grau ele está livre para decidir conforme o Tribunal de Justiça ou a partir das suas convicções que contrariam o Tribunal de Justiça. Da mesma forma, os desembargadores do Tribunal de Justiça não estão vinculados às jurisprudências do STJ ou do STF, mas eles vão saber que se eles decidirem de forma contrária, a parte vai recorrer, porque já tem precedente, já tem, digamos assim, margem para modificar essa decisão, esse acordo. Então, o grau de vinculação da jurisprudência, ele é muito mais num cunho mais psicológico do que propriamente vinculatório no sentido objetivo, de ter que adotar aquela jurisprudência. Então, decisão isolada é uma decisão que faz lei apenas entre as partes. A jurisprudência são decisões reiteradas em determinado sentido de um tribunal, seja Tribunal de Justiça, STJ, TRF, STF, são tribunais que têm decisões reiteradas, acordos reiterados em determinado sentido, que formam a sua jurisprudência, demonstram para a população qual é o seu entendimento. Claro que essa jurisprudência eventualmente pode ser modificada, porque a composição dos grupos de julgamento eventualmente modificam. Alguns desembargadores
se aposentam, ingressam novos desembargadores, novos ministros, e depois isso se modifica o entendimento, como aconteceu a questão da modificação do entendimento do STF com relação à possibilidade do início de cumprimento de prisão em segunda instância, quando a decisão de primeira instância é confirmada por um órgão colegiado. Né? Modificou esse entendimento porque a composição do STF modificou e o pensamento do STF sobre aquele determinado assunto modificou, e a partir disso é formada uma nova jurisprudência a partir dessa nova composição deste tribunal. Tá? Então, isso é jurisprudência, né, dentro do nosso estudo de fontes formais primárias. Tá? Seguindo, depois da jurisprudência, nós temos um outro conceito, que é o conceito de súmula. O que são as súmulas? Súmulas são verbetes, né? Ao final do vademecum de vocês podem encontrar, digamos assim, as súmulas do STJ, do STF, são uniformizações da jurisprudência, tá? Ou seja, o próprio tribunal, tá, ele vai se juntar e vai dizer, olha, nós já decidimos tanto reiteradamente em determinado assunto, né, que eu acho interessante a gente fazer um recado, dar um recado para a população, para as pessoas que estão litigando, né, qual é o nosso entendimento sobre determinado assunto, né, de forma clara, né, de forma concisa. E é por isso que são criados os verbetes, né, as súmulas, que são recados curtos, né, sobre o entendimento que se pacificou dentro desse tribunal. Então, o STF, de tanto decidir em determinado assunto, ele se junta e cria uma súmula, né, nesse assunto. Tá? As súmulas, tá, não têm força vinculante com relação aos tribunais inferiores. Tá? Ela não vincula, porque ele é apenas uma súmula, uma uniformização da jurisprudência. Diferente, tá, é o caso das súmulas vinculantes, né, acrescentados na Constituição Federal pela Emenda Constitucional número 45. Tá? É quando, e um detalhe, né, súmula vinculante nós só temos no STF, não temos súmulas vinculantes no STJ, nos tribunais de justiça. A súmula vinculante é uma peculiaridade do STF, súmula vinculante só tem no STF. E como é que é formada uma súmula vinculante? O STF se junta e pelo menos 2/3 do plenário, ou seja, da composição total do STF, que são 11 ministros, 2/3 do plenário vai votar sobre a jurisprudência. Tá? Ou seja, se consolidou o entendimento no STF em determinado sentido, que o próprio STF achou interessante ele transformar isso numa súmula vinculante. O que é a súmula vinculante diferente da súmula? A súmula vinculante, agora sim, ele tem poder de vincular os demais órgãos inferiores do sistema judiciário. Ele tem a capacidade, a força de vincular o poder executivo. Não podem os juízes inferiores julgar contrariamente uma súmula vinculante. Por isso que, para aprovar uma súmula vinculante, o STF tem que se juntar e aprovar isso com pelo menos um quórum de 2/3 do plenário. E aí esse entendimento se torna obrigatório e todos os outros tribunais e juízes, bem como a administração pública direta e indireta, vão ter que seguir esse entendimento. Então, é aqui que a gente está tratando da jurisprudência como fonte formal primária, através das súmulas vinculantes. A decisão isolada faz lei apenas entre as partes. A jurisprudência, né, é uma sequência reiterada de decisões, não tem efeito vinculante. As súmulas não têm efeito vinculante, porque é uma junção de jurisprudência e traduz essa junção de jurisprudência através de um verbete, né, de um recado curto e claro, né, que consolida o seu entendimento, mas não tem força vinculante. Porém, a súmula vinculante criada pela Emenda Constitucional 45, criada só pelo STF, a súmula vinculante,
essa sim, aprovada por 2/3 do plenário, tem efeitos de vincular, e aí sim se torna, né, muito semelhante à questão do sistema da common law, no sentido de que o precedente, essa súmula vinculante, tem força vinculatória. Então, a decisão dos tribunais, diferente de um sistema de civil law, que é embaseado no sistema normativo elaborado pelo executivo e pelo legislativo, com a súmula vinculante, nós começamos a abrir, né, o nosso sistema de civil law para os precedentes em que a jurisprudência transformada em súmula vinculante começa a vincular, começa a ter efeito erga omnes, ou seja, um efeito para todos e não apenas inter partes, ou seja, apenas para as pessoas envolvidas no processo. Então, a súmula vinculante passa a ser uma fonte formal primária, principalmente diante da emenda constitucional 45, que adiciona, então, o artigo 103-A na Constituição Federal. Com relação ainda à súmula vinculante, a súmula vinculante ela não tem força vinculatória ao poder legislativo. Por quê? Se o STF ele forma o seu entendimento a partir da interpretação da lei, não pode o STF engessar o legislativo no sentido de que não pode mais modificar a lei, porque aí eu crio um monstrinho, né? Eu crio uma súmula vinculante que não pode ser mais modificada, e não tem efeito vinculante para o próprio STF, que pode modificar a sua própria súmula vinculante. Então, vejam só, a súmula vinculante tem força de vincular os demais juízes e tribunais, que não o STF, e também a súmula vinculante não tem força para vincular, tem força para vincular o executivo, mas não tem força para vincular o legislativo, que pode alterar as leis que deram base à súmula vinculante, e também não vincula o próprio STF quando ele quiser alterar o próprio entendimento, a própria súmula vinculante que ele criou. Então, o que é uma fonte formal, primária dentro do nosso civil law é a lei. E com a emenda constitucional 45, os precedentes, especificamente com relação à súmula vinculante, passa a ser um elemento super importante com relação à fonte formal primária, abrindo um pouquinho o nosso sistema da civil law para o sistema da common law, com os precedentes, o judiciário criando lei, ou seja, criando lei no sentido de criar vinculação a um entendimento sobre determinado assunto. Então, seguimos agora para as fontes formais secundárias dentro daquilo que a gente viu, da lei de introdução às normas do direito. Quando a lei for omissa, a lei for omissa, fonte formal primária, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Aqui a gente tem fontes formais secundárias. Vejam que os costumes são fontes formais não escritas. Os princípios gerais do direito não quer dizer que eles estejam escritos. Alguns princípios estão dentro do código, mas os princípios, via de regra, eles são fontes formais não escritas. E a analogia, a gente vai ver, é a possibilidade de utilizar casos semelhantes para um outro caso, envolvendo uma situação muito parecida que já está ou discutida ou já existe lei para isso. Mas agora a gente vai ver detalhes de cada um desses fontes formais secundárias, que, no geral, elas são não escritas. O que é analogia? Analogia é aplicar ao caso em concreto uma solução já aplicada a um caso semelhante. Alguns entendem que a analogia não seria uma fonte do direito, mas apenas uma forma de integração das normas nos casos de lacuna da lei. Ou seja, aquilo que a gente viu aqui na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, são formas de preencher as lacunas do direito, ou seja, quando a lei for omissa, quando a lei não disciplinar sobre esse caso,
o judiciário, o Estado não pode se negar, dizer assim, olha, eu não vou julgar o caso porque não tem lei sobre isso. A inafastabilidade da tutela jurisdicional, o Estado não pode dizer, olha, eu não vou julgar o caso porque não tem lei sobre isso. Quando não tem lei sobre isso, o juiz vai se socorrer o quê? Da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito. É por isso que alguns autores dizem que isso não seria exatamente uma fonte do direito, tá? Mas, né, tem se admitido, inclusive em concursos, que a analogia, sim, é uma fonte, não uma fonte primária, mas uma fonte secundária do direito. E aí, dentro do assunto analogia, nós vamos estabelecer uma diferenciação entre analogia legal e analogia jurídica. O que é a analogia legal? É quando eu pego uma lei para um caso, tá? Mas que eu aplico para um outro caso muito semelhante, mas que não tem lei sobre isso. Tá? Ou seja, existe lei para um caso semelhante, mas para o meu caso não existe lei sobre isso. E aí eu uso essa lei para o meu caso. Por exemplo, tá? Vamos fazer de conta que não tem, tá, uma lei específica para reintegração de posse de imóvel rural. E que a lei que existe, só existe lei de reintegração de posse de imóvel urbano. Só que alguém invadiu a minha área rural e eu preciso reiterar minha posse, eu preciso a posse da minha área de volta. Tá? Como não tem lei sobre isso, eu vou usar o quê? A lei sobre reintegração de posse de bem de imóvel urbano, que disciplina apenas a hipótese do imóvel urbano. Mas como eu não tenho lei para o imóvel rural, eu vou poder usar essa analogia, pegar uma lei que é para um caso muito semelhante, tá? Muito parecido, e eu uso a analogia legal, uma lei para um caso semelhante, mas que não é para o meu caso. Mas aí o juiz pode se socorrer da analogia, e aqui ele, como ele encontrou uma lei muito semelhante, mas que não é para o caso concreto, ele pode se socorrer dessa lei. Tá? Eu estou criando só esse exemplo, tá? Para ilustrar essa questão da analogia legal. Também tem a questão da analogia jurídica, ou seja, o juiz se utiliza de outras fontes que não a lei, tá? Para resolver aquele caso. Tá? São outras fontes que dão resultado, que dão, digamos, a resposta para outros casos, mas que não para o meu, e aí eu uso a analogia jurídica, analogia legis e analogia iuris, tá? Ou seja, analogia legal, eu pego uma lei de um caso muito semelhante para o meu, e analogia jurídica é que eu busco, né, a outras fontes do direito que não a lei para resolver o meu caso. Tá? Os autores também eles trabalham com que para que o juiz possa se utilizar da analogia como uma fonte secundária do direito, tá? Ele tem que preencher alguns requisitos. Eu trouxe aqui para vocês os requisitos que devem ser preenchidos. Que o fato em questão não seja regulado de forma específica e expressa pela lei, ou seja, o fato que eu estou querendo resolver não tem lei sobre esse fato. Tá? Que a lei que regule a hipótese similar, ou seja, aquilo que a gente falou de reintegração de posse, existe uma lei, mas é só para reintegração de posse de imóvel urbano, mas eu quero a reintegração de posse para o imóvel rural. Não existe para o imóvel rural, existe para o imóvel urbano. A lei que regula o imóvel urbano é muito semelhante, só troca a questão da localização desse imóvel. Requisito terceiro, que a semelhança essencial entre a situação não prevista e aquela prevista na lei tem a mesma razão jurídica, ou seja, né, tem a razão jurídica no sentido de que é uma reintegração, tá? Ou seja, tem o mesmo fundamento jurídico para os dois casos. Então, esses seriam alguns requisitos. Nesses requisitos, eu não tenho visto muito ser cobrado em concursos públicos, mas é importante que quando vocês tiverem que se socorrer à analogia, vocês preencham esses requisitos dentro do processo de vocês, demonstrando, né, esses 3 requisitos para a possibilidade da aplicação da analogia, ok? Depois da analogia, nós temos a questão do costume. Tá? A gente já falou bastante sobre o costume, a gente não cabe nós
adentrarmos muito na análise do costume, porque temos aula sobre isso. O que eu quero trazer para vocês é que dentro do costume, como fonte secundária do direito, nós temos 3 espécies de costume. O costume segundo legem, né? Ou seja, que é o costume criado a partir da lei. Né? Por exemplo, as pessoas não tinham o costume de usar cinto de segurança. Veio a lei do Código de Trânsito que diz que é obrigatório usar cinto de segurança. Acaba criando nas pessoas o costume de usar o cinto de segurança. É o costume segundo legem, ou seja, conforme a lei. É aquele costume que é criado a partir de uma norma jurídica. Esse não nos interessa muito porque é a lei atingindo seus objetivos, ou seja, a lei concretizou o seu objetivo, que era criar na população uma conduta, uma postura, um comportamento em determinado sentido. Então, esse costume, para nós, não nos interfere muito. Tá? Depois, nós temos o costume praeter legem, ou seja, o costume supletivo. Esse, sim, é o costume que nós temos como aplicável às fontes formais secundárias do direito. Ou seja, é aquele costume que vai suprir a lei, ou seja, naqueles casos omissos que a lei não disciplina sobre isso, ela possibilita que o juiz se valha da questão do costume. Tá? Por exemplo, tá? A questão do costume nas práticas comerciais. Vocês sabem que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Pela lei do cheque, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Porém, há um costume no comércio que as pessoas colocam bom para e colocam a data, o chamado cheque pós-datado. Né? A população chama de cheque pré-datado, mas eu não pré-dato, eu pós-dato o cheque. A terminologia correta jurídica é cheque pós-datado. É um costume das pessoas que foram criados. Tá? Mas vejam que esse costume, tá? Ele deve ter um respaldo no ordenamento jurídico. Se alguém entrar com uma ação judicial pedindo indenização por danos morais, porque a pessoa descontou o cheque antes daquilo que foi avançado, antes do bom para, que foi colocado aquela data, e em virtude disso, teve a sua conta negativada, teve problemas com pagamento de títulos e foi o seu nome inscrito no SPC, a pessoa que descontou esse cheque antes da data avançada, ela vai responder por isso, porque criou-se um costume nas transações com cheque de se fazer o cheque pós-datado. Então, o costume praeter legem, que é o costume supletivo, no caso da omissão da lei, poder usar as práticas, os costumes do local, esse sim é a fonte formal secundária do direito. Então, o costume segundo legem, é o costume que se cria a partir da norma, o costume praeter legem, aquele costume que ele integra e acaba suprimindo a lei, ou seja, ele supre a lei, e depois nós temos o costume, né, contra legem. Esse não é aplicado no sistema normativo. Então, observação, cuidado, altamente cobrado em concursos públicos, o costume contra legem, como se fosse um costume como fonte formal secundária. Não, é o costume que contraria a lei. Esse costume não tem força de modificar e não tem força de complementar o sistema normativo. Por exemplo, é costume das pessoas fazer o jogo do bicho, mas é uma contravenção penal. O fato das pessoas terem o costume de jogar no bicho não transforma a sua conduta numa conduta lícita. Por exemplo, tem muitos lugares do Brasil que não é utilizado o capacete ao conduzir motocicletas. Esse costume não retira a força normativa do Código de Trânsito. É bem costume aqui, inclusive na nossa cidade, depois da meia-noite ou em grandes centros, com medo de assalto, as pessoas não pararem no sinal vermelho, no semáforo, depois da meia-noite. É um costume, mas que se for pego a pessoa transgredindo o Código de Trânsito, não pode a pessoa, em sede de recurso,
Tá? Diz assim, olha, mas é costume, ninguém para depois da meia-noite, essa multa tem que ser revista. O costume não tem força para revogar a lei. Quando o costume for contrário à lei, ele não tem força de modificar o ordenamento jurídico e não é acolhido no nosso sistema normativo. Pessoal, dúvidas com relação ao costume contra a legem, praeter legem, segundo legem? Como é que estamos? Entenderam bem essa diferenciação entre costume praeter legem, contra legem e segundo legem? Aqui. Os costumes, primeiramente dito, é escrito. Tá. Ana Luísa, quer me mandar por áudio? Quem sabe eu não entendi direito a tua pergunta. Se o costume, se o primeiro... Foi um erro de digitação, era para ser propriamente dito. O costume não, o costume ele não é escrito, tá? Dentro das nossas fontes secundárias, a gente viu que dentro, até deixa eu puxar aqui para te mostrar, tá? Dentro das fontes formais secundárias, nós temos aqui, ó, analogia, os costumes, os princípios gerais do direito. Os costumes são práticas reiteradas, eles não são escritos. O que é escrito é a fonte formal primária, que é a lei. A analogia é usar um caso semelhante. Eu não tenho lei para aquele meu caso, eu uso um caso semelhante. Então, para o meu caso, não tem nada escrito. Os costumes são práticas reiteradas de uma sociedade, de uma comunidade. Tá? Então, ele não é escrito. Agora, os princípios gerais do direito, alguns são escritos, mas, via de regra, eles não são escritos. Então, o que eu quero dizer com isso? As fontes formais secundárias, na sua essência, elas são fontes não escritas. E os costumes, eles não são escritos. Eles são práticas reiteradas. Então, a depender do caso, o juiz vai ter que analisar em cada região qual é o costume daquela região. Só que eu só vou poder usar o costume para completar a lei. O costume que ele contraria a lei, né, contra a legem, esse não tem aplicação no sistema normativo. Ele não tem força para alterar o nosso sistema normativo, a exemplo, por exemplo, na não utilização do capacete, de avançar o sinal vermelho depois da meia-noite, né, havendo alguma infração de trânsito, eu não posso usar esse costume como justificativa para não aplicação da lei, ok? Não sei se ficou mais claro agora. Mas os costumes, eles, propriamente ditos, costumes supletivos, eles não são escritos, tá? Não necessariamente. Tá? Seguimos. E agora, para a gente finalizar, então, a gente tem os princípios gerais do direito. O que são princípios gerais? São valores, tá? São regras que estão acima de todo o ordenamento jurídico. Tá? Vejam que, se a gente pegar e falar sobre princípios gerais do direito, parece uma coisa muito difícil, né, de se compreender. Mas eu gosto de usar uma analogia, tá? Quando a gente fala assim, eu não vou fazer tal coisa porque eu tenho os meus princípios. Tá? Mas ninguém está vendo, ninguém está enxergando, pega e faz. Não, eu não faço porque eu tenho os meus princípios. O que são os princípios? São os valores, né? São aquelas padrões, são aquelas questões que a gente tem uma pauta, que a gente não transgride em hipótese alguma. Não importa se ninguém está vendo, não importa se a oportunidade nos é favorável, a gente tem princípios, são valores que a gente carrega com a gente, né? E que a gente não transgride esses valores. Os princípios dentro do direito é a mesma coisa. São valores que o ordenamento jurídico possui, né, e que não podem ser transgredidos pelas normas jurídicas. Né? Elas estão acima das leis. Por exemplo, né, dentro da administração pública, né, quando o gestor público vai pautar, vai fazer algum ato de gestão
da coisa pública, o prefeito, o secretário, o governador do estado, o presidente da república. Quando ele vai praticar um ato de gestão, um ato administrativo, ele, independentemente de ter lei sobre isso ou não, ele vai ter que pautar a sua conduta em cima de valores, tá, que estão dentro do ordenamento jurídico. E no âmbito administrativo, por exemplo, nós temos o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, pessoalidade e eficiência. São valores que pautam toda a conduta do administrador público. Tá? Ou seja, eu não posso praticar um ato que seja um ato obscuro, tá? Que eu não dê publicidade sobre isso. Tá? Eu não posso praticar um ato que fere o princípio da eficiência. Tá? Ou seja, coloco 5 pessoas trabalhando lá para fechar um buraco lá na rua, né? 4 ficam olhando e 1 fica trabalhando. Tá? Ou seja, qual é a eficiência dessa prática? Tá? Então, são valores que o direito tem, tá, como base para algumas áreas do direito. Por exemplo, dentro do direito processual, nós temos o princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório. Dentro de um processo judicial, tudo que uma parte alegar, eu tenho que dar margem e possibilidade para outra parte contestar. Imagine um processo que vocês estão envolvidos, em que alguém entra com uma ação judicial contra vocês, vocês entram, a pessoa alega um monte de coisa e o juiz não deixa vocês contestarem, não deixa vocês apresentar a versão de vocês dos fatos. Tá? A parte chama uma testemunha e faz um monte de perguntas para a testemunha, mas o juiz não autoriza que vocês façam perguntas à testemunha. Vejo que eu não estou dando possibilidade do contraditório. Tá? A ampla defesa, vocês dizem, olha, eu não fiz tal ato, mas a prova de que eu não fiz tal ato está numa imagem da Câmara de Segurança do município. E o juiz diz, não, eu não vou autorizar que tragam as imagens. Vejam, qual é a ampla defesa? Vocês não têm possibilidade de se defender porque as imagens estão com o município e o juiz não quer autorizar isso. Tá? Vejo que são princípios do direito, dentro do direito processual, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição, de vocês poderem submeter a análise do processo de vocês para uma instância superior. São valores que o direito tem como primado, são valores importantes do direito. E cada área do direito vai ter os seus princípios próprios, são aqueles valores norteadores do ordenamento jurídico. Então, o ordenamento jurídico vai ser produzido a partir desses valores. Quando contrariar esses valores, esse sistema normativo ele é falho. Tá? Imagine vocês criar uma lei que possibilite que o ente público, que o prefeito, faça uma série de gastos sem justificar e sem dar publicidade a esses gastos. Vejo que isso fere o princípio da publicidade. Então, essa norma acaba ferindo um princípio, um valor que está acima até do ordenamento jurídico. Traduzindo agora toda essa fala, os princípios gerais do direito, quando a lei for omissa, o juiz, para julgar aquela situação, naquele caso, ele pode se valer desses valores, dessas premissas tidas como importante do ordenamento jurídico. Aí, se o ato administrativo praticado pelo prefeito, ou pelo vereador, ou pelo governador do estado, não tiver nenhuma lei disciplinando se pode ou não pode, o juiz vai ter que analisar o quê? Esse ato observou o princípio da impessoalidade? Esse ato foi moral? Esse ato observou o princípio da publicidade? Esse ato observou o princípio da eficiência? Mesmo que não tenha lei dizendo se pode ou não pode esse ato, o juiz vai se socorrer do quê? Dos princípios para analisar sobre a legalidade ou ilegalidade deste ato. Então, o juiz pode se valer dos princípios, desses valores gerais do direito, para julgar um caso quando a lei for omissa. Tá? Então, seguindo
o nosso estudo, né, só para a gente concluir, dentro do sistema da Civil Law, nós temos a lei como fonte formal primária, uma fonte escrita, nós temos os precedentes, que abre margem a partir da emenda constitucional 45, com a súmula vinculante, é uma fonte formal primária, e depois nós temos as fontes formais secundárias, a analogia, o costume e os princípios gerais do direito. Para concluir a nossa análise e nosso estudo, nós temos a questão da doutrina. O que é a doutrina? São estudos, né? São publicações, estudos que pessoas de determinada área fazem sobre determinado assunto. Você já tem indicações doutrinárias, bibliográficas, né, das disciplinas que os professores trazem para vocês. A doutrina, ela é uma fonte de inspiração. A gente pode usar como fonte de convencimento quando alguém que domina mais uma área ou dedicou um tempo maior de estudo e de leitura sobre um determinado assunto, ele vai emitir o seu parecer sobre determinado assunto. A doutrina, ela não é uma fonte do direito. O juiz não vai se socorrer da doutrina, mas ele pode usar a doutrina como um critério de convencimento pessoal sobre determinado assunto. Por quê? Foi uma outra pessoa que falou sobre esse determinado assunto e que essa fala, na verdade, uma escrita, né, essa doutrina, essa escrita, convenceu ele sobre determinado assunto e ele vai passar a decidir conforme aquela doutrina, conforme o entendimento desse autor, mas a doutrina não é uma fonte formal, seja primária ou secundária do direito, é apenas um critério de interpretação do direito, nos facilita compreender o fenômeno jurídico, o mundo jurídico, a partir da leitura e da explicação de outros autores, de outras pessoas que já dedicaram tempo sobre esse assunto. Tá? Eu acho que, com isso, eu encerro a minha fala sobre fontes formais do direito. Então, só para a gente fechar, esse aqui é todo o nosso caminho percorrido na aula de hoje, né? Um caminho tanto quanto longo, às vezes eu uso até 2 aulas para falar sobre todo esse conteúdo, mas a gente acabou concentrando isso na aula de hoje. Fica a possibilidade, então, de vocês revisitarem essa aula, eu vou deixar disponível o link da gravação dessa aula, naquilo que vocês tiverem dúvidas, podem voltar a falar sobre isso.